Pitágoras de Samos realmente criou o Teorema de Pitágoras? A resposta é: ninguém sabe. Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui no Raciocina Comigo. E hoje eu quero levantar essa bola. Será que foi Pitágoras que desenvolveu o Teorema de Pitágoras? Pode parecer estranho, mas naquela época, 550 anos antes de Cristo, as notícias não corriam de forma tão direta e tão rápida quanto hoje. Dava mais para um telefone sem fio. Para piorar, Pitágoras não deixou nada escrito. O único fato que se sabe é que Pitágoras realmente fundou a escola pitagórica e que seus ensinamentos eram suspeitos. Algumas fontes antigas contam que Pitágoras convenceu seus discípulos que ele havia descido para o inferno e visto o poeta Homero sendo torturado por trair os segredos dos deuses. E o grupinho do Pitágoras não era só um grupinho que se juntava para debater matemática e estudar não, viu? Eles estavam mais para uma seita que levava a vida de forma estruturada em estudos e exercícios baseados numa filosofia matemática. Nas palavras do professor de História da Ciência Walter Carnielli, abre aspas, Pitágoras e seus discípulos formavam uma fraternidade esotérica, que se dedicava não só ao estudo da matemática, mas também ao ascetismo, que buscava a harmonia do cosmos, baseado nas premissas de que tudo existe em conformidade com os números, sendo que a matemática é o princípio de todas as coisas. Fecha aspas. Eles acreditavam que o universo era regido por uma beleza e ordem perfeita, e tudo no mundo poderia ser descrito por um número. Assim, para eles, o teorema não era só um número, mas uma comprovação dessa ordem matemática perfeita. E, meu irmão, essa crença eles defendiam ferozmente. Ai, Pedrão, como assim ferozmente? Eu vou te dar um exemplo. Um dia, um dos membros mais prestigiados da escola pitagórica, Hipasso de Metaponto, resolveu calcular o valor da diagonal de um quadrado de lado 1. Pitágoras de Samos, Hipasso de Metaponto e você achando que isso era coisa de Cavaleiro do Zodíaco. Aplicando o Teorema de Pitágoras, ele chegou que a diagonal ao quadrado seria igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Assim, o valor da diagonal seria igual à raiz de 2. Até aí, tudo bem. Mas ao tentar calcular a raiz de 2, ele percebeu que ela não poderia ser representada por um número finito com casas depois da vírgula. Ela seria um número irracional, assim como π. Do ponto de vista matemático, essa era uma descoberta incrível e importantíssima na história da ciência. A diagonal de um simples quadrado não poderia ser representada pela divisão de dois números inteiros. Mas esse resultado ele ia contra a ideia da perfeição matemática do universo defendida por Pitágoras e seus discípulos. Em resumo, eles prenderam Hipasso e jogaram o cara no mar. De fato, não se sabe a origem do Teorema de Pitágoras, mas o que se sabe é que muito antes dele, os indianos, egípcios e babilônios já utilizavam a relação entre cateto e hipotenusa de triângulo retângulo. Existe inclusive uma placa feita em barro que se chama Plinton 322 e ela pertencia aos babilônios mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. E ela é mantida na Universidade de Colômbia e lá estão representados centenas de números, todos agrupados em números de 3 e 3 e representam respectivamente os catetos e a hipotenusa centenas de triângulos retângulos. E essa é uma breve história que eu quis contar para vocês sobre Pitágoras, a escola pitagórica e como as coisas funcionavam naquela época. E se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilha, comenta, é importante para mim. Comenta no seu comentário, manda pra galera, pede para comentar e se você tem interesse sobre algum assunto, coloca aí nos comentários que eu gravo para vocês. Um beijo enorme e até uma próxima aí. Tchau, valeu!